Santa Teresa de Jesus, Castelo Interior. Capítulo 11. Trata de uns desejos tão grandes e impetuosos, que Deus dá alma de o gozar, que a põe em perigo de perder a vida, e do proveito que fica desta mercê que o Senhor faz. Terão bastado todas estas mercês que o esposo tem feito à alma, para que a pombinha ou borboletazinha esteja satisfeita. Não penseis que a tenho esquecida. E tome assento onde há de morrer? Não, por certo, antes está muito pior. Ainda mesmo que haja muitos anos que recebe estes favores, sempre geme e anda chorosa, porque de cada um deles lhe fica maior dor. A causa é porque, como vai conhecendo mais e mais as grandezas de Deus, e se vê estar tão ausente e apartada de o gozar, cresce muito mais o desejo, porque também cresce o amor. Quanto mais se lhe descobre o muito que merece ser amado este grande Deus e Senhor, e nestes anos tem vindo crescendo, pouco a pouco, este desejo, de maneira que traz então grande pena, como agora direi. Disse anos, conformando-me com o que se passou com a pessoa de que tenho falado aqui, que bem entendo que a Deus não há que pôr limites, pois num momento pode fazer chegar uma alma ao mais subido que era aqui se diz. Poderoso é Sua Majestade para tudo o que quiser fazer e desejoso de fazer muito por nós. Pois há ocasiões em que estas ânsias e lágrimas e suspiros e os grandes ímpetos que ficam ditos, e tudo isto parece proceder do nosso amor, com grande sentimento, mas tudo não é nada em comparação deste outro, porque este parece um fogo que está fumegando, e pode sofrer-se, embora com pena. Andando assim esta alma abrasando-se em si mesma, acontece muitas vezes, por um pensamento muito ligeiro, ou por uma palavra que ouve de que nos tarda morrer, vir de outra parte, não se entende de onde nem como. Um golpe, ou como se viesse uma seta de fogo, não digo que é seta, mas, seja que coisa for, vê-se claramente que não podia proceder do nosso natural. Também não é golpe, embora diga golpe, mas fere agudamente. E não é, a meu parecer, onde se costumam sentir as penas, senão no muito fundo e íntimo da alma, onde este raio que passa depressa, deixa tudo quanto encontra, desta terra de nosso natural, feito em pó. E, pelo tempo que dura, é impossível ter memória de coisa alguma do nosso ser, porque, num instante, atas potências, de maneira que ficam sem nenhuma liberdade para nada, senão para as que lhe hão de fazer acrescer esta dor. Não quereria que isto parecesse encarecimento, porque vou vendo verdadeiramente que fico aquém, porque não se pode dizer tudo. É um arroubamento de sentidos e potências, para tudo o que não é, como disse, ajudar a sentir esta aflição. Porque o entendimento está muito vivo para entender a razão que há para sentir o estar aquela alma ausente de Deus, e ajuda Sua Majestade com tão viva notícia de si naquele tempo, de maneira que faz crescer a pena em tal grau, que, quem a tem, começa a dar grandes gritos. Apesar de ser pessoa sofrida e habituada a padecer grandes dores, não pode então fazer mais, porque este sentimento não é no corpo, como fica dito, mas sim no interior da alma. Por isto compreendeu esta pessoa quanto mais fortes são os sentimentos da alma que os do corpo, e se lhe representou ser desta maneira os que se padecem no purgatório, pois, o não ter corpo, não impede de padecer muito mais que todos os que padecem cá na terra, tendo-o. Eu vi uma pessoa assim, e verdadeiramente pensei que morria,
e não era grande maravilha, porque, na verdade, é grande perigo de morte, e assim, ainda que dure pouco, deixa o corpo muito desconjuntado, e naquele tempo tem os pulsos tão abertos, como se já quisesse dar a alma a Deus, e não é para menos, porque o calor natural falta, e o abrasa de maneira que, com mais um pouco, teria Deus cumprido seus desejos. Não porque sinta pouca ou muita dor no corpo, ainda que se desconjunta. Como tenho dito. De maneira que fica durante uns 2 ou 3 dias sem ter forças sequer para poder escrever, e com grandes dores, e até me parece que o corpo lhe fica sempre com menos força do que antes. O não sentir, deve ser porque é muito maior o sentimento interior da alma, e não faz caso de nenhuma coisa do corpo. É como se tivéssemos uma dor muito aguda em qualquer parte e, ainda que haja outras muitas, sentimos-las pouco, isto tenho eu bem provado. Aqui, nisto, nem pouco nem muito, nem creio sentiria se a fizessem em pedaços. Dir-me-eis que é imperfeição, pois, porque não se conforma com a vontade de Deus, se lhe está tão rendida. Até aqui podia fazer isso, e com isso suportava a vida. Agora não, porque sua razão está de tal sorte, que não é senhora dela, nem de pensar mais que ria a razão que tem para penar, pois, se está ausente o seu bem, para que quer a vida? Sente uma soledade estranha, porque nenhuma criatura de toda a terra lhe faz companhia, nem creio lhe fariam as do céu, a não ser aquele a quem ama, antes tudo a atormenta. Vê-se como na pessoa dependurada, que não assenta em coisa da terra, nem pode subir ao céu, abrasada com esta sede, e não pode chegar à água. E não é sede que se possa sofrer, mas já em tal extremo, que nenhuma água lhe atiraria, nem quer que se lhe tire, a não ser com aquela que nosso Senhor disse à samaritana, e essa não lhe dão. Ó, valha-me Deus, Senhor, como afligis aos vossos amadores. Mas tudo é pouco para o que lhes dais depois. Bem é que o muito custe muito, quanto mais que, se é para purificar esta alma, a fim de que entre na sétima morada, assim como os que hão de entrar nos céus e limpam no purgatório, é tão pouco este padecer, como seria uma gota de água no mar. Tanto mais que, com todo este tormento e aflição que, segundo creio, não pode haver maior entre todas as aflições que há na terra. E esta pessoa tinha passado muitas, assim corporais como espirituais, mas tudo lhe parece nada em comparação com esta. A alma sente que é de tanto preço esta pena, que entende muito bem não a poder merecer, todavia este sentimento não é de modo que a alivia em coisa alguma, mas, no entanto, a sofre de muito boa vontade, e sofreria toda a sua vida, se Deus nisso fosse servido, ainda que não seria morrer de uma vez, se não estar sempre morrendo. Verdadeiramente não é menos que isso. Pois consideremos, irmãs, aqueles que estão no inferno, que não estão com esta conformidade, nem com este contentamento e gosto que Deus põe na alma, nem veem lucro neste padecer, senão que padecem sempre mais e mais. Sendo os tormentos da alma muito mais custosos que os do corpo, e os que eles aí padecem, maiores em comparação do que estes que temos aqui dito, e ver que estes serão para sempre sem fim, qual não será o tormento destas desventuradas almas? E que podemos fazer em vida tão curta, ou padecer, que não seja menos que nada para nos livrar de tão terríveis e eternos tormentos. Eu vos digo que será impossível dar a entender quão sensível coisa é o padecer da alma e como é diferente ao do corpo,
se não se passa por isso, e quer o mesmo Senhor que o entendamos, para que melhor conheçamos o muito e muito que lhe devemos em nos trazer a estado em que, por sua misericórdia, temos esperança de que nos há de livrar e perdoar nossos pecados. Pois, tornando ao que tratávamos, que deixamos esta alma em grande pena. este rigor pouco lhe dura, será, quando muito, 3 ou 4 horas, a meu parecer, porque, se muito durasse, a não ser por milagre, seria impossível sofrê-lo a fraqueza natural. Já tem acontecido não durar mais de 1/4 de hora e ficar feita em pedaços. Verdade é que desta vez perdeu de todos os sentidos, tal o rigor com que veio, E estando em conversação na Páscoa da Ressurreição, no último dia, e tendo estado toda a Páscoa com toda a aridez, que quase não entendia que o era. só de ouvir uma palavra de não ver acabar-se a vida. E pensar-se em poder resistir. Nem mais que, se metida num fogo, quisesse fazer com que a chama não tivesse calor para queimar. Não é sentimento que se possa passar com dissimulação, sem que as pessoas que estão presentes entendam o grande perigo em que está, embora do interior não possam ser testemunhas. É verdade que lhes são de alguma companhia, mas como se fossem sombras apenas, e assim lhe parecem todas as coisas da terra. E para que vejais que é possível, se alguma vez vos virdes nisto, acudir aqui nossa fraqueza e natural, estando a alma como tendes visto, que morre por morrer, acontece alguma vez, quando isto aperta tanto que já parece que para sair do corpo não lhe falta quase nada, que teme verdadeiramente e quereria então que afrouxasse a pena para não acabar de morrer. Bem se deixa entender que este temor é de fraqueza natural, pois, por outra parte, não se tira o seu desejo, nem é possível haver remédio para tirar esta pena, até que lhe atire o mesmo Senhor, o que quase sempre se dá com um arroubamento grande, ou com alguma visão, onde o verdadeiro Consolados a consola e fortalece, para que queira viver, enquanto for de sua divina vontade. Coisa penosa é esta, mas fica a alma com grandíssimos efeitos e perdido medo aos trabalhos que lhe podem suceder, porque, em comparação do sentimento tão penoso que sentiu sua alma, lhe parece que não são nada. De tal maneira fica aproveitada, que gostaria de a padecer muitas vezes. Mas também não pode fazê-lo de maneira alguma, nem há remédio nenhum para tornar a ter, até que o Senhor queira, assim como não há para lhe resistir nem tirá-la quando vem. Fica com maior desprezo do mundo do que antes, porque vê que nenhuma coisa dele lhe valeu naquele tormento, e muito mais desapegada das criaturas, porque já vê que só o Criador é quem pode consolar e fartar sua alma, e com maior temor e cuidado de não o ofender, porque vê que também pode atormentar, assim como consolar. Duas coisas há neste caminho espiritual que me parece a mim ser em perigo de morte, uma é esta, e verdadeiramente o é, e não pequeno, a outra, de muito excessivo gozo e deleite, o qual é em tão grandíssimo extremo, que verdadeiramente parece desfalecer a alma, de sorte que não lhe falta mesmo nada para acabar de sair do corpo, e na verdade não seria pouca sua dita. Aqui vereis, irmãs, se tive ou não razão em dizer que é preciso ânimo, e que terá razão o Senhor, quando lhe pedirdes estas coisas, de vos dizer o que respondeu aos filhos de Zebedeu, se poderiam beber o cálice. Creio, irmãs, que todas responderemos que sim, e com muita razão,
porque Sua Majestade dá esforço a quem vê que o necessita, e em tudo defende estas almas, e responde por elas nas perseguições e murmurações, como fazia por Madalena, ainda que não seja por palavras, será por obras, e enfim, antes que morram, lhes paga tudo por junto, como agora vereis. Seja para sempre bendito, e louvem-no todas as criaturas. Amém.